Bom dia, sexta-feira, 24 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. A notícia que ninguém gosta de dar. O Brasil pode ter atingido um novo patamar de óbitos diários de Covid-19. Da última quarta-feira para a quinta, foram registradas mais de 400 mortes. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que é preciso acompanhar os registros dos próximos dias para se ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos falar também como os enfermeiros estão sendo atingidos em cheio pelo novo coronavírus e por que é importante prestar ainda mais atenção às crianças neste momento. Se você tem dúvidas, escreva pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são Lívio Dias, infectologista, e Luiz Marcelo Sá Malbuisson, intensivista. Começamos o programa no nosso telão, que registra diariamente o número de óbitos de Covid-19 por dia. Nós temos esses números aqui na nossa tela e é importante destacar que nós estamos fazendo isso desde o primeiro dia, dia 17 de março, quando a primeira morte foi registrada aqui no Brasil. Um homem de 62 anos em São Paulo. E nós estamos seguindo o movimento desse gráfico. Repare, as subidas, descidas. Infelizmente, estamos tratando aqui de mortes, mas é importante explicar. As mortes registradas em cada dia não necessariamente ocorreram no dia anterior, porque o teste que confirma a doença demora a ser analisado ou porque nos fins de semana menos gente trabalha nos hospitais, existe uma demora em fazer os registros. Por que eu estou falando isso? Porque ontem alcançamos, veja aqui, 407 óbitos. 407 mortes nas últimas 24 horas. Visivelmente um novo patamar. Até então, o recorde de óbitos era aqui, 217 mortes. E além do fim de semana ter registrado menos mortes, esta semana nós tivemos um feriado na terça-feira, Tiradentes. Assim, os números acabaram ficando mais represados. Repare aqui, 115, 113, depois começou a subir 166, 165, até os 407, que representam uma alta de 146%. O Ministério da Saúde reforçou que desse total de 407 mortes, 112 aconteceram entre segunda e quarta. As outras foram antes desse período. E vejam esse outro número, 1.269 óbitos ainda aguardam resultados de exames. O ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que é preciso acompanhar os próximos 2 dias para saber exatamente o que está acontecendo. Eu começo a conversar com vocês sobre isso. Doutor Luiz Marcelo, doutor Lívio, estamos num novo patamar, mesmo sabendo que temos subnotificação, síndromes respiratórias agudas, outras síndromes que se misturam nesse caso. Estamos num novo patamar? É de se esperar, né? E a expectativa toda é que a gente tivesse um aumento mesmo no número de casos, consequentemente, aumento do número de óbitos. O que é muito difícil avaliar nesse momento é quanto isso representa um aumento agudo mesmo no número de casos ou se isso é uma demanda que ficou represada e representa, na verdade, um aumento um pouquinho menor. O que a gente não estava enxergando era o número total verdadeiro. E isso não é uma realidade só do Brasil. Inclusive, na Inglaterra tem um estudo recente mostrando que o número de óbitos, de uma maneira geral, aumentou na semana, vamos dizer. Então, tem mais óbitos por semana, sendo que uma proporção pequena foi registrada como Covid. Então, esse é um outro dado que também vale a pena obter, que é o número de óbitos total que está acontecendo no Brasil por semana, para a gente ter uma ideia real em relação a isso. E o que disse o ministro, doutor Luiz Marcelo, de acompanhar os próximos 2 dias, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, vai nos dar uma clareza melhor desses números? Mas, certamente. Um ponto isolado na curva, ele não ilustra efetivamente o comportamento dos óbitos que nós estamos observando no Brasil. É certamente fundamental que a gente observe nos próximos dias o que está acontecendo. Lembrando que os óbitos que nós estamos vendo hoje, eles refletem pacientes que foram admitidos há algumas semanas e que já estão em hospitalização, já estão em tratamento há alguns dias e que tiveram, infelizmente, desfechos inadequados. Pois é. Essa contagem de mortes por Covid-19 também inclui as dos profissionais de saúde que estão se infectando durante o trabalho. O Conselho Federal de Enfermagem acompanha a situação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em todo o Brasil. Todos os estados já têm casos confirmados desses profissionais da saúde contaminados pelo coronavírus. São 1.108 casos até agora. O total de mortes confirmadas pela Covid-19 é de 38,
11 no estado de São Paulo, 9 no Rio de Janeiro. Outras 11 mortes aguardam confirmação. Como você pode ver nesse gráfico agora, as mulheres representam mais de 80% dos casos entre profissionais de enfermagem. As faixas etárias mais atingidas são de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos. A principal diferença que se pode observar na comparação entre profissionais da saúde e a população é na taxa de letalidade. Aí está. Na população em geral, essa taxa está em 6,36%. Entre os enfermeiros, 3%. A situação vivida por profissionais da saúde que trabalham em Manaus é muito preocupante. Nós conversamos com uma enfermeira de um hospital referência da Covid-19 que prefere não se identificar. Ela desabafa que há poucos profissionais para muitos pacientes e que não tem equipamentos de proteção para cuidar de quem está internado na UTI. Colegas da gente têm ficado até com 7 pacientes na UTI. A nossa UTI está lotada, não tem nada de colocar paciente. E a UTI virou exclusiva só para Covid. Eu tenho 5 enfermeiros suspeitos, todos estão com Covid confirmado. Nós não podemos fazer muita coisa porque a atenção, o cuidado que tinha de cuidado, não tem como fazer porque muita coisa para fazer, muita medicação. Então a gente está fazendo só o essencial. Agora aquele cuidado de galpões, fazer higiene, porque não tem como. E também não tem material suficiente que a gente possa usar para chegar perto desses pacientes. Então, um capote só daquele jeito de graças à doação da universidade e a gente às vezes tira esse equipamento, coloca lá e depois coloca de novo de volta. Então, nós estamos nos infectando de novo. Então, não adianta, porque o certo era tirar, jogar e depois pegar um novo. Estão reutilizando os equipamentos usados para poder trabalhar. Médicos e enfermeiros de todo o país denunciam a falta de EPIs, esses equipamentos de proteção individual para trabalhar no tratamento das vítimas da Covid-19. A Associação Médica Brasileira criou uma plataforma para receber as denúncias que vêm de profissionais das redes pública e privada. Desde o dia 19 de março, a associação recebeu mais de 3 mil denúncias. Os equipamentos de proteção mais em falta, a gente percebe aqui no nosso telão, as máscaras com 86%, logo depois vem óculos, capotes, gorros, álcool gel faltando dentro da rede pública ou privada com 35% das denúncias, luvas e outros materiais em geral. As queixas vêm de todo o Brasil. Os estados com maior número de denúncias estão na tela. São Paulo, disparado na frente, Rio de Janeiro, Minas Gerais e depois o Rio Grande do Sul. Funcionários de um hospital municipal na zona oeste de São Paulo protestaram ontem contra a falta de equipamentos. Os servidores reivindicam máscaras, óculos, luvas, gorros, capotes impermeáveis, álcool gel. Eles colocaram cruzes brancas na entrada do hospital para homenagear profissionais que morreram cuidando de pacientes com Covid-19. A Prefeitura de São Paulo informou que mantém os estoques de equipamentos de proteção abastecidos. Agora, doutores, falando de forma geral, a gente sabe que falta de equipamento sempre acontece no Brasil todo. Nesse momento, faltou planejamento. O que houve? Isso é uma discussão difícil. Cada instituição se planeja da melhor maneira possível. A gente entende também que a questão do EPI não é um problema só nacional, isso é um problema a nível mundial. Diversos países do mundo têm essa mesma necessidade, estão sentindo essa mesma falta de EPI e o planejamento certamente é a solução mais importante que a gente tem para que não falte para o profissional da ponta, que é o que está mais exposto ao risco de contrair o coronavírus. É que a gente falando tanto aqui dessa falta de equipamentos, a gente fala muito da máscara N95, que não por coincidência é em primeiro lugar ali a falta das denúncias que médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral estão fazendo. Mas tem um ponto interessante também. Talvez nem todo mundo precise usar a N95, eu digo entre vocês, profissionais de saúde. Ou eu estou errado? Tá super correto. A máscara N95, também conhecida como PFF2, uma sigla técnica, ela está indicada em algumas situações específicas. Só para explicar, a N95 é aquela que filtra tudo. Isso, ela tem uma capacidade de filtração muito grande e ela está indicada para procedimentos que geram umas partículas bem pequenininhas, normalmente em situação de UTI, em pacientes mais graves, onde a gente tem indicação de uso dessa máscara. E uma outra coisa importante em relação ao uso de equipamentos, que é super relevante, além da questão da presença do equipamento, que é só uma parte da proteção, é instrução em relação a como usar. Então, se está faltando equipamento, é de se imaginar que também treinamento em relação ao uso correto, uso apropriado, e
e até o uso racional para que ele seja usado na situação adequada também seja um problema. Pois é, foi o que eu falei. Na verdade, talvez nem todo mundo precise da N95. Um intensivista, como o Dr. Luiz Marcelo, certamente usa a N95 direto. Mas talvez uma pessoa que esteja na triagem, na porta do hospital, talvez ela não precise de N95. Sim, inclusive a gente tem outras barreiras que podem ser utilizadas, por exemplo, barreiras de acrílico, que servem como uma forma de distanciamento dessa pessoa que está fazendo a primeira triagem do paciente que está chegando e que a gente ainda não tem a suspeita diagnóstica. Então, existem várias soluções que, inclusive, influenciam no gerenciamento adequado dos EPIs, dos equipamentos que tem ali. Então, existem várias formas, não é só uma questão de disponibilidade, é usar da maneira apropriada. Mas é bom deixar claro que a gente também não está falando, desculpa, doutor Marcelo, que a gente não está falando aqui que não está faltando equipamento. Sim, sim. A gente recebe todo dia denúncia. Outro dia chegou um vídeo aqui de um médico, ele não se identificou, ele estava lavando a N95. Funciona lavar a N95 para reutilizá-la? Como técnica, lavagem manual, não. Talvez a máscara perca eficiência. Estão sendo estudadas outras técnicas, como o uso de máquinas de esterilização cirúrgicas, como autoclave, para saber se isso daí é efetivo na limpeza da máscara sem que ela perca a sua funcionalidade. Isso, eu não sei se o Olívio pode fazer algum comentário em relação a reprocessamento das máscaras, mas é muito importante que isso siga normas técnicas que sejam validadas, para que a gente não corra o risco de fazer um processo que seja ineficaz de limpeza da máscara e aí aumenta o risco do profissional de saúde. Pois é, para garantir a segurança de vocês, médicos, Sim. enfermeiros, gente que usa N95, especialmente numa UTI. Sim. A gente tem tentado novas estratégias. Essa falta de equipamentos acaba acontecendo em várias partes do mundo, não é uma realidade só do Brasil. E várias estratégias têm sido tentadas no sentido de reutilizar e de usar essa máscara por mais tempo. Mas ainda, tudo muito cedo, a gente está aprendendo em relação a isso. Porque outro dia veio uma médica aqui, doutor Luiz Marcelo, que falou que a máscara N95 que tem que durar... Eu não lembro de quanto tempo ela falou. Quanto tempo dura uma N95, normalmente? Puxa, o infectologista pode ter uma resposta mais clara. Certamente ela tem uma duração de vida maior do que um dia. Isso. Mas falaram para ela usar durante 30 dias a mesma máscara. Eu não conheço esse protocolo. Os protocolos que eu tenho visto é que as pessoas que estão utilizando a máscara de maneira contínua podem usar aquela máscara, dado as técnicas de armazenamento, de retirada da máscara, de desparamentação, ou seja, retirada dos paramentos, seja adequada, a sobrevida dessa máscara pode ser de alguns dias. Depende do protocolo de cada instituição, que tem que ser avaliado e gerenciado pela Comissão de Infecção Hospitalar para diminuir o risco do profissional de saúde. E não sou eu que vou dizer que está certo ou está errado, mas eu imagino que seja uma preocupação a mais para vocês que já se envolvem com algo tão delicado como a Covid-19 é. Sim, sem dúvida nenhuma, isso é uma preocupação grande. O que acontece é que a máscara ela tinha uma indicação de uso inicial que era só a cada uso, então a cada uso ela teria que ser trocado a cada turno de trabalho, o que se torna inviável. Então, várias pesquisas surgiram no sentido de avaliar quanto tempo essa máscara duraria e ainda manteria a sua eficácia sendo usada por mais tempo do que na recomendação inicial de uso. E houve uma flexibilização em relação a isso, mas isso é muito variável. Depende do turno de trabalho, o que aconteceu com essa máscara, como ela foi armazenada. Então, várias situações influenciam nessa durabilidade. Por isso que o ideal é deixar a máscara N95 para os profissionais de medicina e a gente comum, use máscara de pano. E temos que usar. Depois de mais de um mês fechado, o comércio de várias cidades de Goiás voltou a funcionar esta semana. Um dos critérios para a abertura é que todo mundo use máscara. E os comerciantes têm que manter a limpeza dos espaços, oferecer álcool gel na entrada das lojas. Repórter Jonathan Moreira está em Catalão, que tem cerca de 100 mil habitantes. Jonathan, bom dia. Como é que está o comportamento das pessoas por aí? Bom dia, Márcio, para você e para todos que estão nos acompanhando. Então, as pessoas por aqui estão conscientes. Isso porque há no estado todo um decreto que exige uma série de cuidados por parte dos goianos. Esse decreto foi publicado na última segunda-feira. Entre esses cuidados está o uso obrigatório de máscaras. Nesse momento estou sem usar a minha máscara para facilitar a nossa comunicação, mas assim que acabar a nossa conversa eu vou voltar a usar. Márcio, esse mesmo decreto publicado em todo o estado, ele entrega nas mãos das prefeituras a decisão sobre aquilo que abre e aquilo que fecha. E aqui em Catalão, 3.400 estabelecimentos voltaram a funcionar nesta semana. De acordo com a prefeitura, esse retorno exige também uma série de cuidados,
como, por exemplo, a exigência do uso de máscara dentro do estabelecimento, a disponibilização de álcool gel para os funcionários e também para os clientes. E o comerciante também precisa ficar atento ao fluxo de pessoas, o distanciamento entre os clientes, enfim, uma série de medidas que o comerciante deve tomar. Lembrando que esta retomada são pautadas em duas situações. A primeira delas é a preocupação econômica. A cidade deixou de arrecadar 5 milhões nos últimos 30 dias, o que é considerado pela prefeitura um prejuízo muito grande. E a segunda delas é, naturalmente, o otimismo com as estatísticas. Catalão tem apenas um caso confirmado, que já está inclusive recuperado, 2 casos suspeitos e mais de 50 casos descartados. Nós continuamos daqui acompanhando e torcendo para que a preocupação econômica não fale mais alto que os cuidados que cada um de nós devemos tomar neste período de pandemia. Márcio? Especialmente as autoridades. Muito obrigado, Jonathan. Excelente participação. Vamos ver no nosso telão os números das secretarias estaduais de saúde que totalizam os casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Temos aí já ultrapassados 50 mil casos, 50.230, e neste momento temos 3.343 óbitos. O número de recuperados passa de 26 mil, esse número foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, um percentual de 54%. Como nós destacamos ontem aqui no combate ao coronavírus, a epidemia está se espalhando em direção ao interior do Brasil. E quanto maior a distância dos grandes centros, maior é a dificuldade de acesso aos tratamentos. É o que reforça um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA levou em consideração as 20 cidades com maior população no país e nós temos aí o mapa. 48 milhões de brasileiros vivem nessas cidades. E a pesquisa estima que 1.600.000 brasileiros são considerados mais vulneráveis à Covid-19. Eles moram a mais de 5 quilômetros de hospitais do SUS, capazes de atender pacientes com uma insuficiência respiratória aguda. Outros 228 mil brasileiros dessas 20 maiores cidades vivem a mais de 30 minutos de caminhada de um posto de saúde capaz de fazer a triagem dos casos de emergência. E é importante, segundo o levantamento, a fatia mais vulnerável da população é aquela de baixa renda e com mais de 50 anos. Em termos proporcionais, a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a que apresenta o pior quadro, considerando-se apenas a faixa considerada vulnerável. Mais de 82% da população estão afastados dos hospitais do SUS. Depois vem Curitiba, Brasília, São Gonçalo e Campo Grande. Nós vamos conversar agora via internet com um dos responsáveis por essa pesquisa do IPEA. É o pesquisador Rafael Pereira. Rafael, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Por esses dados, fica muito claro, né, Rafael, o gargalo do nosso sistema de saúde. É possível contornar, neste momento, no meio de uma pandemia, de alguma forma esse cenário tão difícil? Bom dia, Márcio. Olha, o cenário é realmente muito desafiador, é muito preocupante. Em larga medida, a gente está se aproximando do gargalo da capacidade de atendimento na grande maioria dos municípios do Brasil. São Paulo está se aproximando já de 70%, 80%. Cidades como Manaus, Recife já atingiram sua capacidade máxima e o Rio de Janeiro está muito próximo disso também. O que a gente consegue apontar com esses dados, Márcio, é justamente quais são as regiões da cidade onde as pessoas mais vulneráveis têm maior dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Esses são os bairros mais prioritários para os quais as prefeituras poderiam, por exemplo, tentar atender com construção de hospitais de campanha ou atendimento com agentes comunitários de saúde e serviços pré-hospitalares. Para tapar esse buraco, funciona um hospital de campanha e um reforço? Me parece difícil reforçar agora um programa de saúde da família no meio da pandemia, mas essas medidas funcionam? Márcio, em alguns casos elas podem ter um papel muito importante. Quer dizer, construção de hospitais de campanha com leitos de UTI e respiradores mecânicos não é nada muito trivial. É possível fazer isso, num curto tempo é ainda mais desafiador, mas mesmo que a gente construa hospitais de campanha com leitos comuns, isso já ajuda a gente a desafogar um pouco a carga de demanda que os hospitais estão recebendo, e isso pode desafogar um pouco as equipes médicas nos centros de maior intensidade de tratamento. Mas, de qualquer maneira, nenhum país, como você disse anteriormente, nenhum país está preparado para lidar com uma pandemia como essa. O Brasil não é muito diferente, e a gente vai ter, infelizmente, que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso vai envolver, sim, ações de emergência. Agora, não sei se o IPEA já fez isso, mas de alguma forma é possível fazer uma avaliação, pelo menos tentar mostrar em números o sentimento que todos nós temos em relação a hospitais privados, saúde privada e a saúde pública. Especialmente numa pandemia, me parece que os hospitais privados estão melhor preparados, os médicos são melhores. Essa é uma impressão que todos temos em relação à precariedade
histórica do sistema público. É possível mensurar isso para comprovar ou não esse sentimento? Márcio, possivelmente quando a gente olha para as questões subjetivas, a percepção da população, eu tendo a concordar com você que essa é uma percepção geral. No entanto, a gente sabe que o sistema de saúde privado no Brasil, por melhor que ele seja, ele não tem capacidade de atender a população como um todo. Mesmo no início da pandemia, o sistema de saúde público foi fundamental para fazer testagem e triagem de pacientes em casos suspeitos. E o mais importante, o Sistema Único de Saúde tem um sistema de informação centralizado, que é o DataSUS, impressionante, com ótima atualização de informações, e que tem tido um papel fundamental para a gente atacar essa questão. Eu conheço colegas do IPEC que estão fazendo novos estudos sobre o sistema de saúde público no Brasil, mas o importante destacar, Márcio, é que quando a gente olha para a população de mais baixa renda, essa população ela é cativa, ela é dependente do sistema público de saúde. Então, por mais que a gente insista no papel do setor privado, o sistema público de saúde tem um papel de aumentar a capilaridade espacial e alcançar as pessoas necessitadas na grande maioria dos municípios do Brasil, inclusive no interior. Sem encontrar as ilhas de excelência que nós temos no setor público de saúde, no SUS. É importante dizer isso também. Rafael Pereira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso combate. Bom dia. Bom dia, Márcio. Muito obrigado. Valeu. Vamos agora ao noticiário internacional. O governo americano fez testes para avaliar a capacidade do sol e de desinfetantes de matar o novo coronavírus. O presidente Donald Trump levou um cientista para falar sobre essa pesquisa, mas acabou avançando o sinal da ciência e do bom senso. A gente vai saber os detalhes ao vivo com a repórter Raquel Krahenbuhl, que vai falar com a gente direto de Washington. Eu não sei em que telão a Raquel vai aparecer. Ela vai aparecer ali? Raquel, bom dia para você. Quer dizer que o Trump disse que, entre outras pérolas, que algumas pessoas poderiam injetar desinfetante na veia? É isso, mais ou menos? É exatamente isso, Márcio. E ele deixou os cientistas ali do governo que estavam presentes nessa coletiva de imprensa constrangidos. O presidente Donald Trump ele começou a especular essas teorias perigosas em voz alta e indagar os cientistas ali se não seria interessante testar se injeções de desinfetante e de luz como raio ultravioleta no corpo das pessoas poderia matar o novo coronavírus. Trump disse até que isso poderia funcionar quando os cientistas responderam que isso não se faz. Uma grande produtora de desinfetantes aqui nos Estados Unidos precisou até soltar uma nota alertando para os riscos e pedindo que a população não tome ou injete desinfetante. As autoridades de saúde aqui têm dito, Márcio, que as coletivas do presidente estão colocando em risco a saúde pública, com o presidente criando essas teorias sem evidências científicas. Mas enquanto ele se apressa com ideias perigosas de tratamento, Márcio, o presidente também disse ontem que não vai baixar a guarda e pediu que a população continue vigilante e praticando o distanciamento social. Trump falou que, se não for seguro, ele pode prolongar as diretrizes de distanciamento social da população para até depois do início do verão, que é no final de junho aqui no hemisfério norte. E as atuais recomendações, a gente lembra, de distanciamento social valem até a próxima semana, até o dia 30. Enquanto isso, na Califórnia, 115 pessoas morreram, Márcio. Foi o maior número até agora. No total, cerca de 1.500 pessoas morreram no estado. E o governo da Califórnia, que é o epicentro da crise, né, com quase 264 mil casos, revelou que o número de infectados é ainda maior depois de analisar resultados de testes de anticorpos da população. Só na cidade de Nova York, 1 em cada 5 pessoas foram infectadas. Márcio. Muito obrigado, Raquel. Bom dia para você aí em Washington. Do Noticiário Internacional, a gente vai agora responder suas perguntas, as primeiras perguntas que chegaram hoje pelo Pergunta Corona. Começo pela Larissa, doutor Lívio. Meu pai fumou por 43 anos. Há 10 anos ele parou. Ainda assim, ele corre bastante risco? Depende de uma série de fatores, inclusive o quanto ele fumou nesse período, né? Mas o fato é que, por ele ter parado, com certeza ele está reduzindo o risco dele de algum tipo de problema. Doutor Luiz Marcelo, a pergunta da Carla. Eu e minha mãe tivemos os sintomas da Covid-19. Depois de um mês, fizemos o teste rápido. Minha mãe deu positivo e eu negativo. Devo me isolar por quanto tempo? Puxa, essa é uma pergunta que não está clara ainda. Certamente, a positividade de todos os testes não é 100%. A gente tem testes que podem
ser falsos negativos, mas um mínimo de 14 dias. Pergunta do Mike. O que fazer com uma pessoa que está com falta de ar e não é aceita em hospitais por não haver mais leitos disponíveis? Existe algo que eu possa fazer para melhorar o estado dessa pessoa? Em casa, não. Então, esse é o tipo de caso que não pode ser tratado no domicílio. Então, a pessoa com falta de ar precisa da assistência à saúde. Precisa ir para o hospital. A pergunta da Alana. Li que o vírus pode desencadear coagulação intravascular, trombose. Isso é verdade? Em alguns casos tem sido visto casos de trombose e alteração da coagulação, mas isso é algo que está sendo estudado para ser melhor entendido. A pergunta da Rita. Mexo muito com papéis no meu trabalho. Como fazer isso a partir de agora de uma maneira segura? Isso vale para qualquer tipo de atividade em que a gente tem manipulação, que a gente toca superfícies e não só o papel. Higienização das mãos, principalmente depois de manipular qualquer superfície que possa estar contaminada. Pergunta da Giovana. Olha que carinho. Minha avó tem feito máscaras de crochê. Elas protegem de alguma forma? Poxa, elas impedem que as pessoas toquem o rosto de maneira muito frequente e isso já é de grande ajuda. Mas o crochê certamente, tudo, né? certamente ela não vai conseguir limitar a produção de aerosóis pela pessoa. Ela pode até botar o crochê para fora para enfeitar a máscara, mas por dentro que use várias camadas, tecido de algodão. Mas deve ficar bonita a máscara, né? Vamos pensar esse lado. Que não é o suficiente. Use alguma coisa por dentro. Agora, a gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras perguntas no nosso combate. Até já. Dez e 22, estamos de volta com o nosso combate. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, está preocupado com a segurança de crianças e adolescentes em tempos de isolamento social. É que os casos de agressão são percebidos muitas vezes na escola. Vamos conversar agora com a repórter Natália Ariede, que falou sobre isso com a chefe de proteção à criança do UNICEF no Brasil. Natália, bom dia. Que tema preocupante, né? Muito preocupante, né, Márcio? Bom dia para você, bom dia a todos. São crianças que eventualmente já estavam expostas à violência doméstica, mas como você bem disse, deixaram de ir à escola, ao treino de futebol, outras atividades, deixaram de brincar na casa de um amiguinho e com isso tudo, com esse isolamento, fica muito restrita, diminui a rede de pessoas que eventualmente poderiam desconfiar de algum sinal de maus tratos ou de outros tipos de violência e denunciar. Por isso, a preocupação não é necessariamente com o aumento dos casos ou do aumento das denúncias, mas da diminuição das pessoas que poderiam perceber e tomar alguma atitude. Por isso, como enfatizou a porta-voz do UNICEF, com quem eu conversei, é uma argentina que falou comigo direto lá de Brasília, é muito importante que a vizinhança, as pessoas que moram perto, estejam com ouvidos mais atentos do que nunca. Escuta aí o que ela me disse. As escolas, as comunidades, os clubes, também eles têm como um papel muito importante de denúncia, né? De falar que algo está acontecendo na casa dessa criança. Agora isso não está. Por quê? Porque a gente tem, os alunos têm suas classes, mas as aulas estão fora. O maestro, o professor não está aí para poder dar para poder fazer essa ação, talvez, de vigilância. As violências devem ser também denunciadas. Não é porque tudo está fechado ou temos um ritmo que é diferente do de sempre. As violências devem ser denunciadas. E a denúncia pode ser feita tanto pela vítima, mas também para aquela outra pessoa que pode estar também sendo uma testemunha disso. Pode ser um vizinho. E para isso se utilizar os canais de denúncia que o governo também facilita, né? Então vamos lá ressaltar esses tipos de denúncia, porque não tem crise, não tem pandemia que justifique esse tipo de violência, a gente não pode ter tolerância com isso, né? Então vamos lá. Disque 100 é o serviço de proteção à criança, ligação gratuita, não precisa se identificar. Disque 180 também para denúncias de violência doméstica. 190, claro, contato direto com a polícia militar, ou as pessoas podem procurar também conselhos tutelares da região. E a Rosana, do UNICEF, me disse que conselhos tutelares, inclusive, podem socorrer a família
que precisa de um outro tipo de ajuda. Por exemplo, se só tem um adulto cuidando da criança e esse adulto precisa ir a um hospital, está com sintomas de Covid, pode recorrer ao conselho tutelar para tentar ter uma ajuda e proteger essas crianças. Márcio. E assim como nos casos também de violência contra a mulher, a gente percebe muito a importância dos vizinhos prestarem atenção e também denunciarem se perceberem algo errado. Sim, a gente tem que meter a colher contra a violência contra a mulher e, claro, na violência contra as crianças também. Natália, muito obrigado. Ainda falando de um trabalho importante do Unicef, é a campanha Sentimentos no Papel, que foi lançada esta semana para que as crianças desenhem como estão se sentindo nesse período em que não podem ir à escola, não encontram os amiguinhos. A Alessandra, a gente tem alguns desenhos aí na sua tela, olha só. Ela fez esse desenho e escreveu: "Eu me sinto um pouco triste porque eu sinto saudade das pessoas que eu não posso encontrar, família, amigos." O próximo desenho é do Gabriel. Ele disse o seguinte: "O menino está aí porque queria brincar, mas não pode. Ele queria estar lá fora, mas ele não pode por causa do coronavírus." A gente tem um outro desenho que é do Lucas. Ele tem 9 anos, o Lucas. Ele contou o seguinte: "Eu tenho várias emoções porque não posso sair de casa. No outro dia eu estou feliz porque eu aprendi uma coisa nova, estudar pelo computador." E aqui a gente tem as lágrimas do Lucas descendo aqui no bonequinho. E o último desenho, do Miguel Pereira, de 9 anos, que é de Olinda, Pernambuco. O Miguel fez esse desenho e ele falou o seguinte: "Eu acho a quarentena chata." Sobre essa campanha, a gente conversa ao vivo com o educador Rui Aguiar, chefe do escritório da Unicef em Fortaleza. Rui, eu queria perguntar para você primeiro, bom dia, antes de mais nada, pela sua participação, muito obrigado aqui no nosso programa. A gente acha que a criança tira de letra as coisas, né? Está sempre brincando, está sempre distraída, mas ela sente muito um momento como esse também, né? As crianças, na verdade, são mais afetadas até do que os adultos, né? Em tudo na vida. A pobreza afeta mais as crianças que os adultos, uma epidemia afeta mais as crianças que os adultos, mesmo que as crianças não estejam aí na população mais vulnerável, mas elas são afetadas de outra maneira e a gente não pode deixar de acompanhar e considerar isso, né? A forma como elas são afetadas, principalmente no emocional, né? Demonstram isso? Quais são os sintomas que os pais precisam estar atentos? Olha, essa campanha que a gente está lançando, ela tem justamente a ideia é promover esse diálogo entre os pais e as crianças para que a própria criança possa expressar os seus sentimentos, né? E a gente está propondo uma coisa muito simples, que é a partir do desenho. Quer dizer, o desenho aí entra como um facilitador desta conversa. Então, a criança desenha, como os desenhos que você mostrou há pouco, e nisso você vai mostrando o medo, a tristeza, a alegria, sentimentos contraditórios, né? Então, a criança vai se revelando durante o processo do desenho e, a partir do desenho, surge a oportunidade de se estabelecer uma conversa entre os pais e os seus filhos, seus sobrinhos, netos e as crianças que estão em casa. A gente está com uma expectativa muito grande que a população atenda a esse convite do Unicef de promover esse momento de conversa com as crianças, colocar os desenhos no Instagram, marcar o Unicef para que a gente possa também aprender sobre isso que a gente está vivendo. É muito importante para o Unicef saber o que está acontecendo com as crianças, como é que elas respondem a uma emergência como essa, e esse material vai nos ajudar bastante a produzir outros materiais que possam ajudar as famílias a enfrentarem juntas com as crianças uma situação tão difícil como essa que a gente está vivendo agora. E os desenhos foram tão reveladores e acho que muitos pais acham que não conseguem ter conversa com os filhos, não conseguem interagir com os filhos, mas esse é o momento, todo mundo em casa, de conversar realmente, ouvir os pequenos e tentar esclarecer essas dúvidas, mostrar que, estamos juntos no mesmo barco. Rui Aguiar, do Unicef. Rui, te agradeço demais a participação, parabéns pela campanha. Sempre que puder, a gente mostra esses desenhos bacanas, tão reveladores de novo aqui no nosso combate. Bom dia. E eu continuo aqui no nosso telão respondendo as suas perguntas, trazendo as suas perguntas no Pergunta Corona. A pergunta do Oswaldo, do Luiz Marcelo: as máscaras não deveriam ter proteção para os olhos também? Essa é uma pergunta muito comum, as pessoas preocupando-se em cobrir nariz e boca, mas ficam falando, e os olhos? Para os profissionais de saúde, certamente a cobertura dos olhos é muito importante para que eles não recebam spray. Para as pessoas em casa, o uso da máscara
que impede que você gere spray, gere aerosol e contamine outras pessoas. E mais importante, é lavagem constante e contínua das mãos, porque daí você não coloniza as mãos e não põe nos olhos. Esse é o principal ponto, sempre lavar as mãos, com máscara ou sem máscara. Pergunta do Fabrino. Estou desempregado e resolvi trabalhar para um aplicativo de delivery. Quais cuidados devo tomar? Falamos muito disso ontem, mas é bom repetir, doutor Lívio. Quais são os cuidados básicos? Os cuidados mais básicos são aqueles cuidados de higiene que a gente tem reforçado bastante. Então, principalmente higiene de mãos, higiene na manipulação do que ele for entregar. Então, isso é fundamental. Higiene, higiene, higiene. Toda vez que tiver uma situação de possível exposição a alguma superfície contaminada, na hora de entregar o produto, na hora de receber o dinheiro, fazer higiene de mãos. Antes da entrega, faz a higiene, entrega, faz a higiene de novo depois da entrega. Pergunta a Fernanda. Por que temos que separar os objetos de uma pessoa infectada, como prato e copo? Não bastaria lavar com água e sabão para desinfectá-los? A lavagem com água e sabão, desde que adequada, consegue limpar os utensílios que as pessoas infectadas usam. O importante é que no cuidado se evite ao máximo a exposição das pessoas à pessoa infectada para que não haja transmissão dentro de casa. A pergunta da Renata. Estou sentindo todos os sintomas de Covid-19, menos a falta de ar. Trabalho num supermercado. Devo me afastar? Sem dúvida, isso é fundamental. Então, independente de ser um caso grave que necessita de hospitalização, o fato da pessoa ter sintomas de infecção demanda que ela se afaste do convívio social, incluindo o ambiente de trabalho. Então, é fundamental alertar o trabalho e, de preferência, não comparecer no ambiente de trabalho. Esse alerta deve ser feito à distância, inclusive. Muito bom, doutor Lívio. A gente faz mais um rápido intervalo e já volta com o nosso combate. Até já. O Ministério da Saúde anunciou que vai liberar verba para a criação de mais 1.100 leitos novos de UTI. Esses leitos vão ser distribuídos por 9 estados. O repórter Fabiano Andrade, de Brasília, tem as informações. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde, nesse minuto, atualizou a quantidade de leitos habilitados em todo o país. São aproximadamente 1.335 e tem mais estados, além dos 9 anunciados anteriormente. Caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul e aqui no Distrito Federal. Aqui no DF, o governo federal repassou para o governo do Distrito Federal mais de 11 milhões de reais para habilitar 80 leitos de UTI. Por causa de uma portaria publicada há pouco tempo aqui pelo Ministério da Saúde, o repasse para o funcionamento do leito de UTI está sendo o dobro de um valor normal. Normalmente, o Ministério da Saúde repassa para os estados e municípios R$ 800 por diária de leito de UTI. Agora, esse valor foi dobrado, ou seja, o governo federal está repassando R$ 1.600 de diária para cada leito de UTI para os estados e municípios. Esse repasse ele é em caráter excepcional, válido por 90 dias. E também, só para finalizar, aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha publicou um decreto obrigando toda a população a utilizar máscaras faciais a partir do dia 30 deste mês. Quem não utilizar está sujeito a uma infração, a um crime contra a saúde pública. As máscaras serão obrigatórias em todos os locais públicos e também no transporte a partir do dia 30, quarta-feira da semana que vem. Márcio, é com você. É isso, Fabiano. Brasília seguindo o exemplo de vários estados aí que já estão obrigando a população a utilizar as máscaras. Fabiano, muito obrigado. O Felipe, que tem 53 anos e mora no Rio de Janeiro, enfrentou semanas de angústia. E agora, ele está livre do novo coronavírus. Após 5 dias de febre baixa, fui internado por uma alteração na tomografia, fiquei 3 dias, fui liberado. No dia seguinte, uma crise respiratória bastante aguda. E aí eu fiquei por 18 dias internado, uma pneumonia bastante séria se desenvolveu e com fé em Deus e o super trabalho da equipe médica e dos enfermeiros,
de todos me suportando aí, mensagem de amigos e família. Estou em casa, curado, faz uns 10 dias e muito feliz de estar em casa de novo, e acho que é importante que todos saibam que pode acontecer a qualquer um, né? Eu não sou, que eu saiba, de nenhum grupo de risco, tenho pressão boa, não fumo, e aconteceu comigo. Felipe, muito obrigado por dividir tudo isso com a gente. Obrigado mesmo. Felicidades para você. Hora de se programar para o fim de semana. Em casa, a Carol Prado, do G1, tem as boas dicas para a gente. Vou anotar tudo aqui certinho. Vai, Carol, pode começar aí. Oi, Márcio, bom dia para todo mundo aí. Olha, Márcio, hoje eu começo com uma programação musical cheia de cantoras maravilhosas. Hoje à noite tem Sofrência com as coleguinhas Simone e Simária e com Paula Fernandes. Mas também vai dar para dançar ao som de Ludmilla. A live dela era super aguardada, muita gente estava pedindo nas redes sociais. Amanhã, sábado, vai rolar a festa porque tem Ivete Sangalo em casa. Ela é a primeira atração de um projeto de lives aqui da Globo e do Globoplay. O show vai ser transmitido direto da casa dela, na Praia do Forte, na Bahia, sempre, claro, com equipe reduzida para evitar o contágio do coronavírus. As primeiras músicas vão ao ar aqui na Globo logo depois de Fina Estampa, e aí a íntegra a gente vai poder ver no Multishow e no Globoplay. No domingo, os destaques são Zélia Duncan e um astro do sertanejo, Luan Santana. E olha, Márcio, na falta de baladas presenciais, alguns DJs estão fazendo festas à distância. Essas baladas virtuais acontecem nos aplicativos de videoconferência. Algumas têm até fila para entrar e participação de famosos. Inclusive, até a Pablo Vittar já discotecou numa festa dessas, que foi promovida por uma revista americana. O legal é que dá para participar de festas de vários países. Hoje, no G1, a gente dá o endereço virtual de cada uma delas e também dá dicas de como criar sua própria balada virtual. E eu termino com a programação online do Museu do Futebol, que fica aqui em São Paulo. Todo sábado, o site do museu está abrindo a visualização gratuita de filmes sobre o esporte. Por lá também dá para fazer visitas virtuais em exposições do museu, destaque para as mostras sobre futebol feminino e também sobre a história da camisa canarinho. Vale muito a pena e a gente ainda mata duas saudades ao mesmo tempo, do museu e de ver uma bolinha rolar em campo, né, Márcio? Museu do Futebol. Anotei tudo certinho. Carol, muito obrigado. O Museu do Futebol é super legal, ao vivo, e certamente deve ser muito interessante também online. Excelente dica. Obrigado e bom fim de semana para você, querida. A gente continua aqui na tela respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta da Maria, doutor Lívio. Tive uma embolia pulmonar em 2013, tenho 54 anos. Estou no grupo de risco? Mais uma vez, depende da situação que ela saiu dessa embolia pulmonar. Então, ela ter uma doença pulmonar persistente pode sim ser fator de risco, mas não necessariamente. O ar-condicionado, pergunta da Renata, ar-condicionado pode ser um fator de proliferação do novo coronavírus? Bom, depende do tipo de ar-condicionado. Se for um ar-condicionado que puxa e joga o ar de volta, pode aumentar o risco. Se for um que puxa e joga o ar para fora, não. A Mariene... É normal mulheres grávidas sentirem falta de ar, mesmo no começo da gravidez? Devo procurar atendimento? Normalmente, a falta de ar é mais comum no final da gestação. Se for um quadro agudo, que acabou de surgir, então um quadro novo, sim, ela deve procurar orientação médica no mínimo. A pergunta do Osnivan. Minha mãe fez uma cirurgia e hoje teve alta. É recomendável evitar visitas? Certamente, o melhor nesse momento é manter o distanciamento social. A gente não sabe a idade dela, se é grupo de risco ou não, mas fez uma cirurgia, tá debilitada ainda, talvez. Certamente, o melhor é evitar o contato com muitas pessoas. Sim. Pergunta da Carla. O que é mais eficiente para limpar superfícies, como mesa ou celular? Álcool líquido ou solução com água e hipoclorito? Todas essas substâncias são super eficientes para a limpeza de ambientes. Inclusive, a Anvisa disponibiliza uma lista de produtos que são eficazes contra o coronavírus. É uma lista enorme que pode ser consultada pelo público. E a maioria dos desinfetantes comuns, água sanitária ou álcool 70%, tem uma eficácia excelente contra o coronavírus. Muito bom. Dr. Lívio Dias e Dr. Luiz Marcelo Sá Malbuisson. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate lá no Globoplay. Agora vem um encontro com a Fátima Bernardes. A gente se encontra de novo na segunda-feira, 9h50 da manhã. Cuide-se e um bom fim de semana.